Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós vamos dar continuidade, ao estudo semanal. Nós estamos aí na sexta semana desse trimestre abençoado, onde nós estamos a cada dia se aprofundando mais nos temas que estão ali contidos dentro do Evangelho de João. E com certeza esse estudo é maravilhoso, sabe por quê? Porque não apenas estamos tomando conhecimento, mas estamos nos aprofundando. Estamos entendendo completamente na íntegra o que o evangelista, o apóstolo, o profeta João quis transmitir por meio dos seus textos, por meio do seu livro ali registrado e preservado na palavra de Deus. Percebe o quão importante e valioso é esse momento? Por isso mesmo, eu convido você a permanecer até o fim, para que de alguma forma Deus se utilize desse nosso momento para falar ao meu e ao seu coração. Tá certo? Então, desde já, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve para você de hoje em diante não perder mais nenhum estudo guiado, mais nenhum estudo da lição. Deixa teu gostei também, teu like, teu joinha para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas e assim outras pessoas também venham a se impressionar com o poder da palavra de Deus. Tá bom? Nessa ocasião, antes de nós adentrarmos ao estudo em si, eu quero convidar você a orar junto comigo, para nos prepararmos devidamente, espiritualmente, para sermos impressionados pela palavra de Deus. Tá bom? Então vamos orar juntos? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo e Bom Espírito possa falar aos nossos corações, possa comunicar as Tuas preciosas verdades. Isso para nós é motivo de alegria, é motivo de prazer, Senhor. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua bendita paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois, muito bem, hoje é segunda-feira, Estamos aí no iniciozinho da semana, dia 4 de novembro. O tema do nosso estudo é Nova Compreensão do Messias. Opa, parece que o Evangelho de João vai trazer vamos dizer assim, uma descrição a mais sobre o que significa ser Messias. Então vamos descobrir juntos. Foi apresentado aqui um contexto bíblico, que inclusive a gente já leu em estudos anteriores, mas se faz necessário que a gente reflita nele novamente para assim ali absorver as instruções e os conselhos de Deus. Está ali no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 32 ao 36, que diz assim, Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. Esse texto é bastante interessante. Tem muitos pontos aqui necessários que valem a nossa reflexão. O primeiro ponto que eu separei aqui no nosso estudo é: os judeus esperavam um Messias que os libertaria de Roma. Veja que há uma certa contradição com a forma e a ideia que eles tinham acerca de um Messias, com a afirmação que João Batista fez acerca de Jesus. A afirmação, de acordo com o contexto que a gente leu, foi que Jesus era o Cordeiro de Deus. Lembra daquela palavra que ele diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Foi João Batista falando e direcionando essas palavras a Jesus. Porém, você não consegue juntar a ideia de um cordeiro com a ideia de um líder político, um líder militar, um líder que iria derrotar o governo romano e também fazer com que a nação de Israel alcançasse novamente destaque entre as nações, como aconteceu na época do rei Davi. Essa ideia de cordeiro não traz esse resultado esperado. Por isso que muitas pessoas não gostaram dessa forma de descrever o Messias tão aguardado e esperado. Porque, infelizmente, o povo queria que o Messias
atendesse às suas necessidades egoístas. Como assim, Davi? O povo judeu, por ter a identidade de ser o povo de Deus, eles não queriam viver naquela realidade, na realidade de serem escarnecidas, humilhadas, rebaixadas por um império que, aos olhos deles, era um império pagão, um império de deuses falsos, como um império romano. Na cabeça dos judeus, a nação de Israel deveria sim ser favorecida, deveria sim ser exaltada perante as outras nações. Afinal de contas, era a nação que tinha sido escolhida para ser a nação, o povo de Deus. Então, quando João Batista lança luz, ou seja, traz um novo entendimento, a ideia do que é ser um Messias, chamando Jesus de o Cordeiro de Deus e afirmando e testificando, dando esse testemunho, as pessoas ficaram meio que sem entender, né? E aí é exatamente esse o ponto que o apóstolo João quis tratar no seu evangelho. A forma e a ideia do que é ser um Messias. E trazendo e remetendo a ideia de que sim, Jesus se encaixava perfeitamente no título de Messias de Cristo, né? Profetizado e anunciado ali no Antigo Testamento. Olha esse segundo ponto, diz assim, ó. Assim, João, com o seu evangelho, pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias, para que reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do Rei vindouro e das suas obras. No dia de hoje, eu me deparei com um vídeo bastante interessante, né, que é exatamente alguns judeus se deparando com os textos de Isaías, né, falando sobre a questão do sacrifício de Jesus, né, de que Jesus seria o Cordeiro de Deus, que seria o Cordeiro que seria conduzido ao matadouro e que estaria na situação de silêncio, né, que lhe daria a sua vida em sacrifício das pessoas. E quando foi questionado aos judeus que foi exposto esses textos, de onde seria, se seria do Novo, do Antigo Testamento, a maioria deles, para não dizer todos, identificaram como sendo um texto do Novo Testamento. Até que foi revelado e mostrado para eles que esse texto estava no Novo ou no Velho Testamento. Exatamente na parte bíblica em que eles consideram como um texto inspirado, um texto de fato condizente com a realidade deles. E eles ficaram alarmados, porque eles perceberam que esse texto casava perfeitamente com o ministério sacrificial que Jesus atuou e que inclusive foi registrado ali no Novo Testamento. Eles ficaram meio que pasmos, de tipo, nossa, isso está no Antigo Testamento? Tem certeza que isso está no Antigo Testamento? Lembra muito o que Jesus fez, né? O profeta Jesus, que é assim que eles identificam Jesus, como um profeta, né? E aí a gente percebe que mesmo na época ali de Jesus, as pessoas não tinham tanta familiaridade com as profecias do Antigo Testamento. Não é à toa que quando Jesus nasceu, ninguém foi lá o reconhecer, ninguém deu conta, ninguém se apercebeu de que o Messias, o Filho de Deus, tinha nascido. Por quê? Porque o pessoal não tinha familiaridade com as profecias. Isso deve ser um alerta para mim e para você, sabe? Porque se eu e você não tivermos a vigilância do estudo constante, e por isso o estudo guiado é tão necessário e relevante na minha e na sua vida, a gente também pode padecer do mesmo mal que o povo judeu, de não estar apercebido e não conseguir identificar o verdadeiro Messias, o verdadeiro propósito da missão do Messias, que era dar a sua vida em sacrifício, ao invés de libertar os judeus do cativeiro romano, né, do jugo romano. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó, João Batista disse, eu mesmo não o conhecia. Então, de que maneira ele reconheceu Jesus como o Messias? Olha só, o próprio João Batista é uma pessoa que estava familiarizado com o estudo da palavra. Se ele não tivesse, de forma antecipada, sido informado quem seria o Messias, a partir do momento que ele se deparasse com Jesus, ele não ia reconhecer Jesus como Messias. Mas porque Deus já tinha
avisado a ele, já tinha informado para ele de que a pessoa em que o Espírito Santo permanecesse, essa pessoa seria sim o Messias, o Filho de Deus, né? Seria a pessoa que iria batizar os outros com o Espírito Santo, foi que ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele mesmo afirmou: eu não o reconheceria. Se Deus não tivesse me alertado, se Deus não tivesse me informado, se Deus não tivesse me mostrado, nem eu, que estou aqui cumprindo a vontade dele, que estou fazendo a vontade dele, porque foi ele que me levantou, foi ele que me chamou para batizar as pessoas, nem eu iria reconhecer. Isso traz à tona uma verdade muito importante. E é exatamente a verdade que está contida no quarto ponto que eu separei no nosso estudo. Diz assim, ó: o conhecimento de que Jesus é o Cristo vem de Deus, por meio do poder convincente do seu Espírito. Esse tema aparece com frequência em João. A salvação não vem da filosofia humana, da ciência ou da instrução avançada. Vem somente de Deus, para um coração rendido em fé e obediência a Jesus. Isso me faz lembrar daquele episódio em que Jesus esteve com os discípulos, de que a multidão ficou um pouco decepcionada, né, com o discurso de Jesus e começou a abandonar. E aí Jesus se vira para os discípulos e diz: e vocês também não querem me abandonar? Vocês também não querem ir embora? E aí Pedro ergue a voz e diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o nosso Messias, a quem nós aguardávamos. Em outras palavras, não tem nada melhor a fazer, Senhor, do que estar aqui contigo, fazendo a tua vontade, obedecendo ao teu mandar. E aí Jesus vira para Pedro e diz: em verdade te digo que essas palavras que você pronunciou agora não veio de sua cabeça, não foi palavras ditas a você, mas o próprio Pai, o meu Pai que está no céu, que te revelou. Ou seja, mais um argumento para mim e para você de que o simples fato de hoje nós reconhecermos Jesus como nosso Messias, como nosso Salvador, isso mostra o poder e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas chegam à conclusão de que não tem o Espírito de Deus e que não receberam o Espírito Santo. Olha, assim, o simples fato de você ter a condição, né, o entendimento, o raciocínio de reconhecer Jesus como Messias, como seu Salvador, isso já é prova suficiente de que você sim tem o Espírito de Deus. Da mesma forma, o contrário. As pessoas que têm resistência, as pessoas que não reconhecem Jesus como Messias, como Filho de Deus, essas pessoas, infelizmente, são pessoas que estão desprovidas da presença do Espírito de Deus. Porque não é filosofia humana, não é ciência, não é instrução avançada. Ou seja, não é tempo de igreja, não é experiência, não é nada disso que vai fazer com que eu e você vivamos em obediência, em fé, em retidão, em reconhecimento, dando testemunho da presença e exatamente da autoria de Jesus Cristo como Messias. Isso é obra de Deus agindo na minha e na sua vida. Pois muito bem, chegamos ao fim do nosso estudo. O tema hoje foi a nova compreensão do Messias. E a nova compreensão é que além de Jesus ser o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, que veio cumprir um papel sacrificial, um papel de remissão de pecado, para redimir, trazer redenção para aqueles que se encontravam no cativeiro do pecado, sendo escravizados pelo pecado. É por meio do sacrifício de Jesus que eu e você fomos adotados à família de Deus e que hoje eu e você, sim, podemos viver em liberdade, em novidade de vida e vivendo em graça, mediante ao sacrifício de Jesus. Ele é, sim, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que te faça novamente conduzir você amanhã para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.